salvação é pela graça. Então, o que você está fazendo na extinta lei de Moisés? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Saia dessa queda de braço com Deus. Viva a graça de Jesus. Quem tem autoridade para se sobrepor a uma ordem de Deus? Quem pode falar mais alto do que Deus? Cuidado! Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Graça e paz. Meus amados irmãos, pessoas de Deus que amam a Deus e aos seus mandamentos. A palavra de Deus nos diz assim, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 4. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Glórias sejam dadas a esse Deus poderoso, a esse Deus tremendo, que abre portas e ninguém fecha, e fecha portas e ninguém consegue abrir. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga sabedoria para obedecer a Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, conhecer a Deus implica em amar
a Deus e em amar também as ordens de Deus e obedecê-las? Porque quem conhece a Deus sabe que Ele é bom e que Ele nos ama e que Ele cuida de nós. Não é possível que alguém ame ao Senhor e odeie aos seus mandamentos, às suas leis. É incoerente. Quem não obedece a Deus não conhece a Deus, não compreende os propósitos de Deus e não ama a Deus. Na sua primeira carta, na sua primeira epístola, o apóstolo João nos esclarece que amar a Deus é seguir os seus mandamentos. Mas existem situações em que a lógica aplicada ao bom senso é suficiente para revelar as verdades ocultas pelo desconhecimento ou esquecidas pela conveniência. Dizer que ama a Deus é fácil. Qualquer pessoa pode fazer isso, até mesmo o ímpio. Só Satanás não consegue pronunciar essa frase. Mas como disse João, o Deus que sonda o mais íntimo do nosso ser não está interessado em declarações verbais superficiais ou em clichês. Ele espera que provemos o nosso amor por Ele com as nossas ações, com a nossa obediência e fidelidade total a Ele. É importante destacarmos que a nossa obediência, o nosso amor e a nossa fidelidade a Deus, como Ele requer da nossa parte, não significa, como parece para alguns, uma tentativa de Deus nos escravizar. Ele é um Deus de amor, mas Ele é o líder. Ele é o dono de tudo, o Criador de tudo. Ele é soberano, é o nome sobre todo nome. Ele é o Senhor. João ainda nos afirma que os mandamentos de Deus não são pesados. Deus jamais requereria da nossa parte algo que nós não pudéssemos cumprir. Portanto, só não cumpre as leis e mandamentos, as ordens de Deus, quem não quer. Muitos não compreendem que a nossa fidelidade a Deus é uma forma segura dele nos blindar contra as investidas do mal. É uma maneira de assegurar que nós não vamos cair em alguma armadilha e errar. É um ato de amor do nosso Deus. Quem conhece a Deus e as suas promessas e tem visão espiritual, não tem qualquer dificuldade de compreender isso. Mas, infelizmente, esses são atributos que estão em falta nos dias de hoje, até mesmo nos irmãos. Quem não ama a Deus e não se submete a Ele, mesmo pensando que está agindo de forma autônoma, que está solto no mundo, na verdade não está.
Seria possível que o inimigo que anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, possa deixar alguém solto neste mundo? É claro que não. Quem não está com Deus já foi fisgado pelo maligno. E quem não tem a proteção de Deus, o inimigo faz cirandar como trigo. Amar a Deus e manter fidelidade a Ele em todos os aspectos significa estar debaixo da proteção do Rei do Universo. O nosso Deus é invencível. Quem não conhece ao Senhor e se rebela contra Ele e contra as suas leis, está desperdiçando o amor e a segurança que Ele nos dá e está se submetendo ao inimigo e está no caminho da derrota, justamente como ele está. O dever de todo filho é obedecer ao pai. E qualquer desobediência a Deus é pecado. Mesmo que não compreendamos a razão das ordens de Deus ou não concordemos, precisamos obedecer. Deus tem sempre razão e é mais inteligente e consegue ver muito além de qualquer um de nós. Deus nos manda devolver os dízimos das nossas primícias para a manutenção da sua casa e da sua obra. Mas a grande maioria dos que se intitulam filhos de Deus não obedece, não devolve e rouba a Deus. Muitos dizem que não conseguem devolver os dízimos, demonstrando que não creem em Deus e nas promessas de Deus de suprir todas as nossas necessidades. Outros diretamente não querem devolver, preferem usar a parte que é de Deus em benefício próprio. E ambos se apropriam da porção dos seus ganhos, que é de Deus. Roubam a Deus, mas vivem na necessidade. Não prosperam. Deus nos manda devolver os dízimos e realizar ofertas. Mas nós temos que fazer isso na casa do tesouro. Então, precisamos ter sabedoria para entregar os nossos dízimos em um local que seja realmente a casa de Deus. Não podemos destinar o que pertence a Deus a uma casa de mercenários. Não podemos tratar as coisas de Deus com displicência ou irresponsabilidade. Essa é a nossa obrigação. E é por isso que nós seremos cobrados no final. Se entregamos a parte de Deus na casa de Deus, estamos isentos de responsabilidade. Cumprimos o nosso dever. A partir daí, meus irmãos, é o pastor com Deus. Mas o Senhor nos dá sabedoria para vermos
como o dinheiro do ofertório está sendo usado. O Senhor nos dá olhos para ver. Um lugar que não faça uso adequado dos dízimos e ofertas não é a casa de Deus. Não é lugar para entregarmos os nossos dízimos. E, na verdade, nem é lugar para estarmos. 1 de João 5, 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Marcos 12, 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. 1 de Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está andando em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Malaquias 3, 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu vos não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deus deixou claro que ele considera como roubo a sonegação dos dízimos e ofertas. Portanto, quem assim procede está roubando a Deus. Existem muitos irmãos, inclusive dizimistas fiéis, alegando que o dízimo agora não é mais uma obrigação, que depois da entrada do Tratado da Graça, ele passou a ser um ato de amor. Meus irmãos, me mostrem onde está essa informação na Bíblia. Eu quero ver onde Deus tornou a obrigação de participar na obra dele com a parcela dos nossos ganhos que pertence a ele em um favor, como se estivéssemos dando esmola a um pedinte. Deus não precisa de favores
do homem e não depende de esmolas. Deus é o Criador de tudo o que existe e é o dono de todo o ouro e de toda a prata existente no mundo. O que Ele está fazendo é testar a nossa fidelidade. Não continuem a confundir dízimo com oferta alçada de amor. Cumpramos com o nosso dever de guardar total fidelidade a Deus, mantendo ativa a sua obra, participando com os dízimos e as ofertas e com o nosso trabalho no templo. Essa mudança de critério do dever para o favor eu não encontro na minha Bíblia Sagrada. Pode ser que ela esteja na Bíblia do diabo. Vejam como o mal é contagioso. Algum antidizimista, movido pelo maligno, surgiu com essa história. É história mesmo, não é história, é história. Como é? Então, algum surgiu com essa história e já está influenciando até mesmo os fiéis dizimistas, fazendo-os crer que nós estamos fazendo favores a Deus. Notem que até mesmo as ofertas não são favores. Elas são de valor voluntário, mas são uma obrigação, não são um favor. No trecho do livro de Malaquias, que acabamos de apresentar, Deus diz que o estão roubando, tanto nos dízimos quanto nas ofertas. Então, ambos são um dever de todo filho de Deus. E diz mais o trecho de Malaquias, que os que não cumprem com essa ordem de Deus estão debaixo de maldição. Tenhamos cuidado, irmãos. Não nos deixemos levar pelo mal. Mantenhamos firme a nossa confissão e a nossa fidelidade a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glórias a Deus. Existe outra questão polêmica nas bocas dos antidizimistas, que são os ganhos do pastor. Compreendamos o que diz a palavra de Deus? O pastor é um trabalhador
como outro qualquer. No entanto, a Bíblia diz que ele deve ser honrado com dupla honra, porque ele serve a Deus. Observem que não estamos falando do falso pastor e nem do mercenário, mas daquele que proclama as verdades de Deus. Então, não deveria ser motivo de espanto nem de intriga entre os irmãos o fato de Deus fazer prosperar aos seus pastores que pregam as suas verdades. Os que enriquecem sem falar as verdades de Deus, e existem muitos por aí, esses sim deveriam ser evitados por qualquer pessoa de Deus. No trecho da primeira carta de Paulo a Timóteo, que apresentaremos a seguir, está escrito que todos os presbíteros que estão encarregados do governo da casa de Deus sejam estimados como dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, que é o caso do pastor. Ora, Deus manda que entreguemos os dízimos da sua casa. E como bons soldados de Cristo, isso é o que temos que fazer, obedecer. O que acontece daí para diante não é problema nosso. A palavra de Deus nos ensina que o trabalhador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aos soldados não é permitido questionar as ordens dos superiores. O dever deles é obedecer. Deus jamais irá te cobrar pelo que o pastor fez com o dinheiro que você entregou no templo. Mas ele está observando a tua obediência, se você entrega ou não. Se existem pastores ricos, isso não é justificativa para não entregarmos os dízimos de Deus e nem para andarmos contagiando as mentes dos irmãos. Precisamos separar as coisas. Porque quem assim procede, peca duas vezes. Desobedece à ordem de Deus e ainda gera intriga entre os irmãos, coisa que Deus abomina. Mas em muitos casos, essa questão é apenas parte de mais uma artimanha antidizimista, uma forma de tentar justificar a própria rebeldia. Paulo lembra ainda a Timóteo o dito de Deus de que não ligarás a boca ao boi que debulha, e que todo obreiro é digno do seu salário. O que Paulo está dizendo é que quem trabalha tem o direito de viver daquilo que faz, do seu ofício, e que todo trabalhador faz jus aos seus ganhos. E com o pastor não pode ser diferente. Ora, se o pastor trabalha na obra de Deus, de onde deveriam vir os seus ganhos? De alguma instituição multinacional? Do governo?
Se o pastor ganha muito ou ganha pouco, isso é irrelevante. Sabemos que ele vive das sobras. Deveríamos nos preocupar, sim, quando não sobra nada para o pastor sobreviver. Mas são raríssimos os irmãos que se apresentam para socorrer esse servo do Senhor nos momentos de dificuldade. Não sejamos importunos só porque o pastor vive com parte do dinheiro arrecadado no templo. É um direito dele, concedido por Deus. Nós não podemos nos fazer donos da vida do pastor. A nossa participação no ofertório não é para comprar a liberdade daquele que, ordenado por Deus, nos ensina a palavra de Deus. Mas ocorre que os que reclamam dos ganhos do pastor são justamente os que não dizimam nem ofertam. Vejamos o que a Bíblia nos ensina a esse respeito. 1 de Timóteo 5:17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Romanos 4:4. Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. 2 de Timóteo 2:3. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Provérbios 6:16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Isso é o que Deus abomina. Essa é a 7ª coisa: o que semeia contendas entre irmãos. No trecho inicial que apresentamos da sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo faz uma defesa enfática do seu direito e do direito de todos os que pregam as verdades de Deus de viver da arrecadação da igreja. Nos versículos 4-6, Paulo fala do seu direito de viver do seu ofício na igreja, como, segundo ele próprio diz, já faziam os outros apóstolos que pregavam a lei, e Pedro e os irmãos de Jesus que haviam parado de trabalhar
na sua atividade secular para se dedicar integralmente à divulgação do Evangelho. Lembramos que Paulo era o único dentre os apóstolos que pregava a graça de Jesus, que é o nosso Evangelho. 1 de Coríntios 9, 4. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Nos versículos 7 a 10, Paulo se utiliza da lógica, do bom senso e da palavra de Deus para legitimar o seu direito de receber dos dízimos da igreja. Lembrando que quem trabalha tem o direito de receber do trabalho que realiza. E que até mesmo os animais que lavram a terra se alimentam da colheita. E Paulo lembra um dos mandamentos de Deus nesse sentido, que diz, no sentido figurado, que não podemos fechar a boca do boi que trilha o grão. O que, traduzido para o bom português, significa que não podemos privar o trabalhador dos ganhos referentes ao seu trabalho. 1 de Coríntios 9, 7. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não matarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Nos versículos 11 a 14, que encerram o nosso trecho inicial, Paulo faz umas colocações muito interessantes que deveriam ser motivo de reflexão da parte de todos. Vejam bem, o pastor nos dá o conhecimento e o crescimento espiritual, que é justamente o mais importante, porque ele nos prepara para a vida eterna. Então, qual é o problema dele receber de nós as coisas carnais, que são pertinentes a esta vida e, portanto, de menos valia? E Paulo se aprofunda mais na sua defesa, alegando que os que pregam a lei de Moisés, que já naquela época estava extinta por Jesus, viviam dos dízimos da igreja. E por que não ele, que pregava o verdadeiro evangelho, que é a graça de Jesus? Paulo lembra ainda que os que administravam o templo e o altar, que eram os levitas naquela época, viviam da arrecadação do templo. E lembrou ainda uma ordem deixada
por Jesus de que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Meus irmãos, essa é uma ordem de Deus. É um direito concedido pelo Senhor que não pode ser negado nem discutido por ninguém. Eu quero saber, dentre os irmãos que trabalham, quem recusa o pagamento da sua empresa, do seu patrão, no final do mês? Quem? Primeira de Coríntios 9, 11. Se nós nos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Existem mais promessas de Deus para os seus filhos fiéis, dizimistas e ofertantes. Promessas essas que jamais foram revogadas ou suprimidas. Muitos estão dizendo por aí que os dízimos se terminaram, que agora é só oferta voluntária, que cada um dá o que quer e quando quer. Meus amados, essa não é a voz de Deus. É a voz do inimigo. Nós temos que nos basear, que nos fundamentar na palavra de Deus. E não nas vozes de quem não conhece a Deus. No mundo existe de tudo, e as pessoas falam o que querem. Eu conheço até pessoas, notem bem, meus irmãos, que estão escrevendo um livro contra os dízimos. Imaginem, um livro que tenta desmentir a palavra de Deus, isso dentro da igreja. É lógico que isso também não provém de Deus. Os trechos bíblicos que apresentaremos a seguir e as promessas neles contidas nunca foram apagados da minha Bíblia. O primeiro se refere aos dízimos e o segundo às ofertas. Provérbios 3, 9. Honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Lucas 6, 38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Mas devemos ou não
falar que os antidizimistas e sonegadores estão roubando a Deus? Vejamos o que diz o texto do livro de Ezequiel, que apresentaremos a seguir, onde Deus, falando ao profeta, esclarece que o constituiu por atalaia, por profeta da casa de Israel, para que ele anuncie, meus irmãos, vejam bem, fielmente, todas as palavras que ele receber de Deus para falar ao povo. E Deus deixa claro a Ezequiel a missão de um profeta, que é falar ao povo usando as palavras de Deus. Então, não temos que omitir ou distorcer o que foi dito por Deus. O que Deus fala, assim como o que ele faz, é sempre na medida certa. E Deus complementa, dizendo que se o profeta cumprir com a sua missão e falar corretamente às pessoas, ele estará isento de responsabilidade, caso a pessoa não lhe der ouvidos. Mas se ele se furtar de falar como Deus lhe manda falar, a pessoa morrerá. Mas Deus irá requerer do profeta o sangue daquela pessoa. Compreendam, então, que existe uma grande responsabilidade implícita no ato de servir a Deus. E é por isso que nós não modificamos os ditos do Senhor. Nós não precisamos usar eufemismo, nem suavizar o que Deus diz. Se Deus falou que o estão roubando, é porque o estão roubando. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus jamais modificou essa declaração feita por ele ou revogou a sua ordem de devolução dos dízimos e realização de ofertas alçadas. Pelo contrário, na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo nos revela, naturalmente inspirado por Deus, de que os ladrões e roubadores e os avarentos não entrarão no reino de Deus. Nós não temos autoridade para modificar o que Deus diz. Existe sempre um propósito em tudo o que Deus faz. Não negligenciemos a inteligência do Senhor. Algumas pessoas podem se melindrar com a verdade, o que não deveria ocorrer. Mas outras necessitam de um tratamento de choque para reagir, como foi no meu caso. Um certo dia, antes da minha conversão, eu estava visitando um escritório no centro da cidade do Rio de Janeiro, onde todos os que ali trabalhavam eram convertidos. E eu falava com eles com o meu antigo estilo mundano, com expressões e valores mundanos, como faz qualquer pessoa do mundo. Até que um deles apontou o dedo para mim e disse: "Você tem demônios." Aquilo soou para mim
como um golpe na boca do estômago. Jamais alguém havia me falado assim. Então eu perguntei: como você sabe que eu tenho demônios? Ele disse simplesmente: você tem. Note que ele não me fez qualquer acusação ou crítica pelas coisas que eu falava, apenas manteve a sua posição. Então, outro deles se aproximou e me disse: você tem sim. Meus irmãos, eu já não sabia mais o que dizer. Eu já não sabia mais o que fazer. Eu ainda não conhecia a Deus, mas eu não queria ter demônios. E foi quando outro deles se aproximou e me convidou para visitar a sua congregação evangélica no final de semana, sem compromisso. Eu me recusei no princípio, mas eu estava bastante confuso e incomodado com aquela situação de demônios. E antes do final da semana, liguei para ele e confirmei a minha ida. E fui. Ao chegar, já me agradou a atenção das pessoas. Todas me cumprimentavam e eu me sentia bem naquele lugar. Começou o louvor e eu parecia que levitava, que flutuava com aquelas canções lindas que eu nunca havia ouvido. As vozes dos intérpretes eram como vozes de anjos. E eu me sentia tão envolvido que na hora do apelo, estimulado pelo meu amigo, eu me apresentei. E mesmo sem ter muita consciência do que eu estava fazendo, eu tomei a melhor decisão da minha vida. Mesmo sendo aquela uma igreja da lei. Diante do altar, eu recebi oração e senti uma paz que eu nunca havia experimentado na minha vida. E era como se cargas elétricas e magnéticas estivessem saindo da minha cabeça. Algo muito estranho, mas muito agradável. Não fui eu que me converti. Eu não tinha consciência, não tinha plena consciência naquele momento. Foi Deus que me converteu. E me converteu de verdade. Mas vejam que foi preciso um tratamento de choque. E a partir daquele dia, eu jamais me afastei do Senhor. E como Deus é bom e cuida dos seus filhos, depois de mais ou menos 5 anos, Ele me conduziu a uma congregação da graça, onde eu aprendi a verdadeira doutrina para nós. E posso dizer aos irmãos que foi amor à primeira vista. E é sobre essa doutrina que eu falo com os irmãos em todas as minhas mensagens. Confiemos no Senhor e o obedeçamos, porque Ele sabe muito bem o que faz e da forma como faz. Não nos esquivemos de falar o que Deus nos manda falar e nem de fazer o que Deus nos manda fazer. Diga glórias a Deus.
Ezequiel 33, 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém o seu sangue eu o requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não tem sentido essa queda de braços dos antidizimistas com Deus. Quem pode medir forças com o Deus Todo-Poderoso? Ou amamos a Deus, ou amamos ao dinheiro. Os infiéis, antidizimistas e sonegadores já estão debaixo da maldição do Senhor. Eles roubam a Deus, mas não prosperam. E se chegam a ter dinheiro, lhes falta a saúde física e mental para desfrutá-la. Você roubaria a alguém que você ama? Quem rouba a Deus não ama a Deus e não está convertido. Não consegue ter paz de espírito. As pessoas pedem a Deus um emprego e quando Deus lhes concede, elas se esquecem de Deus e não dizimam, alegando que precisam daquele dinheiro. Ou seja, já não precisam mais de Deus. Elas pedem a Deus um carro e quando Deus lhes dá, elas não dizimam mais, porque precisam colocar combustível. As pessoas são injustas e ingratas para com Deus e não dão a Deus nem mesmo o que Deus manda dar, o que Deus exige. Em Gênesis 12, de 1 a 3, vemos que Deus ordenou que Abraão saísse da sua terra com a sua família e lhe fez promessas. Abraão creu nas promessas de Deus, o obedeceu e saiu de casa com a sua parentela, sem nem mesmo saber para onde ia. E Deus o fez prosperar sobremaneira, devido à sua confiança, à sua fé. Em Gênesis 13, 2, está escrito que Abraão se fez muito rico em gado, em prata
e em ouro. Em Gênesis 14, 20, vemos que Abraão deu a Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, o dízimo de tudo. E notem que isso ocorreu 400 anos antes da lei de Moisés. Meus irmãos, o dízimo de tudo é o dízimo de tudo. Os irmãos dizimistas, note que agora estou falando dos dizimistas, dão a Deus apenas 10% dos seus salários, mas vendem um carro e não dizimam, vendem uma casa e não dizimam, fazem um serviço extra e não se lembram de Deus, porque não confiam totalmente em Deus, pensam que Deus não está vendo. É sempre bom lembrarmos do exemplo que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 a 11, em que Ananias e Safira venderam uma propriedade e guardaram parte do dízimo para si. E ambos foram mortos por Deus no templo. Deus pode não estar matando fisicamente, nos dias de hoje, os infiéis, mas pode estar espiritualmente. Não foi sem propósito que Deus permitiu a inclusão desse trecho na Bíblia. Em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 25, o rei Davi declara na sua velhice que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Mas lembrem, notem bem, ele falava dos justos. Meus irmãos, cuidado com a amizade com os infiéis. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 33, Paulo nos adverte de que as más conversações corrompem os bons costumes. Não se deixem levar por palavras contrárias à palavra de Deus, porque elas provêm do maligno. Quando te disserem que não existe mais dízimo, não creia. É mentira. Se afaste dessa pessoa, porque ela está conspirando, veja bem, contra a tua salvação, contra Deus e contra a obra de Deus. Isso é parte de outra estratégia antidizimista, outra artimanha. Veja, que eu estou informando esses trechos bíblicos, meus irmãos, porque eu não tenho tempo de apresentá-los todos, mas eles vão estar listados no final, juntamente com os demais, para que os irmãos abram as suas Bíblias e ouçam a voz de Deus, confirmando o que estamos apresentando. E para encerrar, eu deixo mais uma vez as minhas perguntas como um desafio aos antidizimistas, para que me apresentem respostas convincentes, coisa que até hoje não ocorreu. Vejamos. Onde está escrito na Bíblia Sagrada que Deus cancelou a obrigação do dízimo? Como podem os anunciadores do Evangelho viver do Evangelho sem os dízimos?
prossegue a obra de Deus sem os dízimos? Onde foi que Deus se desculpou ou se arrependeu por haver dito que os sonegadores dos dízimos e ofertas o estão roubando? Agora notem bem, se as respostas a essas perguntas estiverem na Bíblia do diabo, nem me respondam. Não precisam me responder. Eu não vou ter como conferir. Glórias sejam dadas ao único Deus verdadeiro, ao nosso grande Rei e Juiz. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem um botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ouvindo e seguindo a voz de Deus, apenas a voz de Deus, ignorando as vozes do mundo.